Olá pessoal, povo de Deus, que Deus venha te abençoar neste dia de hoje. Ô Espírito Santo de Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que eu venha poder te dar uma palavra que venha te animar e que venha também me animar. Quando eu oro por ti, eu também estou orando por mim. Por isso que a oração ela é muito importante. Ela se torna uma coisa no qual você ajuda outra pessoa quando você ora por alguém, mas as tuas palavras, elas são abençoadas por Deus, porque quando você ora, você usa a palavra de Deus para abençoar outra pessoa. E a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém? Vou fazer um videozinho bem curto aqui, mas que vai, pela fé, em nome de Jesus, ajudar muito na tua caminhada do dia de hoje. Estamos passando por momentos tão difíceis, no qual a gente não sabe nem para onde fugir, o que fazer. Nós sabemos que existe Deus, que existe Jesus, que a gente pode seguir uma fé. Talvez você até esteja seguindo uma fé, mas o que eu quero dizer assim, a respeito da fé dos discípulos também. A palavra de Deus diz que houve um certo temporal, o mar revolto, muito vento, e os discípulos estavam no barco. E o barco balançava. Imagina uma tempestade daquelas severas, né? Um barco, uma embarcação pequena. Realmente ter medo não é errado. Ter medo faz parte do ser humano. Amém? Mas quando a gente tem Deus, a gente usa o que? A nossa fé. Podemos usar a nossa fé nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, naquele dia na embarcação ali, o barco querendo afundar, os discípulos, né, Pedro principalmente, viu um fantasma passeando sobre as águas. E aquele fantasma foi chegando perto do barco e ele estava assustado com aquela imagem. A palavra vai dizer que daí Pedro perguntou, quem está aí? Aí aquele fantasma, né, era Jesus. Então isso quer dizer que muitas vezes Jesus ele já está na tua vida, mas tu pensa que não. Porque faltou o quê? Faltou a visão da fé. Então, quando foi acionado em Pedro essa visão da fé, ele começou a olhar e viu que era Jesus. Ele falou, é tu, Jesus? E Jesus falou, sim, Pedro, sou eu. Mas mesmo assim, ele duvidou, porque ele disse assim, então se és tu, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus estava longe dele, assim, andando sobre as águas. Na hora, Pedro estava cheio de fé. Começou a sair do barco, caminhando sobre as águas, cheio de fé. Ou seja, houve em Pedro a fé. Mas só que a fé, ela tem que ser constante. O momento que tu perde a fé no meio da caminhada, aquele propósito que Deus tem para a tua vida também começa a parar. Então por isso que nós devemos ter fé o tempo todo. Andar com pessoas que também tenham fé para nos contaminar no bom sentido na fé. Então ele começou a caminhar sobre as águas e quando ele foi desanimando da sua fé, né, ele começou a afundar. Ou seja, nós precisamos ter coragem para seguir o Evangelho. Mas também devemos ter a fé junto. Amém? Então Pedro afundou porque olhou para o vento, olhou para a tempestade. E aí teve que fazer o quê? Pedir ajuda para Jesus. Jesus, por favor, me salva, estou me afogando.
Jesus nunca vai deixar tu morrer afogado se ele ver o tamanho da tua fé. A palavra vai dizer, se tu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, já basta. Entendeu? A fé é que chama a atenção de Deus para a nossa vida. Então Jesus estendeu a mão e segurou firme na mão de Pedro. Pedro teve a fé e a atitude, mas depois desanimou. Andar na água é fé. Sair do barco foi coragem. Sair do barco foi coragem. Com fé. Os outros discípulos ficaram no barco. Não tiveram a coragem e nem a fé. Não estavam, realmente olhando para Jesus naquele momento ali. Estavam tão em pânico que não conseguiam ver Deus. Quantas vezes você e eu também, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo assim, arma um temporal. Eu aprendi isso com a minha mãezinha, que já não está mais entre nós, mas deixou o legado da fé. Eu me lembro que quando armava um temporal, a minha mãe começava a orar, na época que ela ainda não conhecia Jesus, orava para o santo, para a imagem dela, mas enfim, cada um usa a sua fé, da maneira que está aprendendo. Mas a palavra diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Depois, com o tempo, eu vi que a gente não deve estar pedindo para santos nem imagens, nada contra a fé de ninguém, cada um, que nem eu disse, na sua fé, na sua religião, devemos respeitar uns aos outros, mas quando a gente aprende a verdade, a gente vai saber que só Jesus deve ser adorado, pelo cristianismo, pelo evangelho, enfim. Então, quando ela rezava, orava ali para aquela imagem, usando a fé dela, porque ainda ela não conhecia a verdade, mesmo assim, Deus respondia, porque eu vi que aquela tempestade parava, acalmava. Então, eu comecei a também fazer a mesma coisa. E hoje eu faço. Hoje o tempo arma, eu digo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, vai, abençoa essa tempestade, que todo mal, abençoa as casas da direita, da esquerda, abençoa minha cidade, abençoa, todas as pessoas. E a palavra de Deus fala no livro, no Salmos de 91, que podem cair 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Então isso é palavra de Deus para mim e para a tua vida, é promessa do Senhor, basta nós simplesmente ativar o módulo fé. E para terminar, irmãos, eu quero falar assim, se você hoje talvez esteja querendo se firmar com Deus e você não consegue, talvez porque você fez ou ainda está fazendo escolhas erradas, talvez no namoro, talvez na vida financeira, você não está sendo totalmente honesto dos seus negócios, talvez você ainda mente, talvez você beba, talvez você fume, Deus não está buscando pessoas perfeitas, mas Deus está buscando pessoas imperfeitas para capacitá-las a viver a perfeição. Deus ele vai te abençoar se você usar o nome de Jesus, mas a diferença é que quando realmente a gente começa a largar todas as coisas que não são da vontade de Deus, que nem eu digo, o Espírito Santo, pela fé, ele quer morar dentro de ti. Mas se tu bebe, se tu fuma, se tu se prostitui, o Espírito Santo não vai morar dentro de ti. Deus pode até te abençoar, mas com uma bênção aqui, com outra bênção ali, mas se viver a fé, nós vamos ter aquela bênção sobrenatural. Tipo Pedro andar sobre as águas, foi sobrenatural. Sobre Moisés abrir o mar vermelho, foi sobrenatural. E assim por diante. Então nós devemos ter uma fé sobrenatural, se a gente quer ter uma vida em abundância, em todos os sentidos. Amém? Então a palavra de hoje é: use a fé, não desanime, ande sobre as águas, no sentido espiritual, Olhe para Jesus, que morreu por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos vida em abundância. O teu pecado, o teu passado já não existe mais, se tu realmente
seguir a Jesus de todo o teu coração. Amém? Já ficou muito longo o vídeo, mas tenha um bom dia na presença do Senhor. Amém? Um abraço no coração de todos.